Você sabia que algumas marcas de café foram, tiveram uma restrição, foram suspensas, marcas muito populares. Olha aqui, 8 marcas de café muito populares são suspensas pela Anvisa. A matéria é do dia 25. Aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da comercialização de 8 marcas de café bastante conhecidas no mercado brasileiro. A medida foi adotada após a identificação de irregularidade nos produtos fabricados pela empresa Café Blends do Brasil. O caso ocorreu em dezembro de 2023. Embora a situação tenha sido resolvida rapidamente, com a colaboração da fabricante para sanar o problema e garantir a segurança dos consumidores, o episódio serve de alerta para a importância da atenção ao que se consome diariamente. As investigações apontaram a presença de ingredientes não autorizados em diversas variedades de café produzidas pela empresa. A decisão da Anvisa veio após análises técnicas detectarem substâncias que não constavam nos rótulos e que não estavam aprovadas para uso em alimentos, o que poderia representar risco à saúde da população. Entre as marcas interditadas estavam tanto versões em grãos quanto moídas, com sabores e nomes diferenciados, como café Barry White em grãos, né? Orange California em grãos, café Lime Kush grãos, Sunset California moído, café Berry Night Decaf moído, kit sensorial, manhã, tarde, noite, café Orange California moído e Morning Kush moído. Eu não tomo café, não conheço essas marcas, mas quem toma café, quem gosta de comprar aqueles vidrinhos bonitinhos de café para misturar na água quente, tomar ou fazer, né? Tem aqueles pó de café que o povão mais barato compra também, né? Que, para mim, gente, nenhum tá sujeito a esse tipo de coisa aí que está acontecendo, né? Eu não tenho costume de fazer café, não, não tenho esse costume. E aqui no Japão, o pessoal toma café também. Tem muitos brasileiros que têm costume de tomar café. Japonês gosta muito de café, só que os cafés que vêm daqui, eles vêm de fora. O Japão não é produtor. E eu acredito que a maioria dos brasileiros, né, a maior parte, assim, deve ter poucos que não compra nas lojas brasileiras os cafés que vêm do Brasil, né, empacotadinho ou naqueles vidro, plástico, esses negócios. Mas deve ter que comprar, porque aqui tem bastante café também, né? Mas é como eu falei, vem tudo de fora, né? E tem brasileiro também. O impacto da decisão foi significativo, considerando a popularidade dos produtos e sua ampla distribuição no varejo. Apesar do susto inicial, a empresa fabricante agiu rapidamente, prestando esclarecimentos à Anvisa e ao público e recolhendo os lotes comprometidos. Com isso, a comercialização pode ser normalizada após a adoção das correções exigidas pelo órgão regulador. Aquele negócio, né? O grão é uma coisa, depois que torra é outra. A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Então, seguindo o monitoramento dos cafés e consumidores devem redobrar a atenção. Não sei se as pessoas, a maioria delas são poucas que prestam atenção nisso. Deve ter passado, eu não sei, passou isso na TV, passou, né? Estão falando sobre isso? Não sei, né? E aqui eu estou lendo na Tribuna de Minas, tal, mas foi no Brasil todo isso aí. Então, sei lá, né?
Para o consumidor, casos como esse reforçam a necessidade de atenção redobrada ao adquirir produtos alimentícios. É recomendável observar sobre a procedência, a integridade da embalagem, as informações presentes no rótulo e a data de validade, que a gente sabe também que, né, aí tem uma grande porcentagem do povão que também não repara nessas coisas. Em caso de dúvida ou suspeita sobre a qualidade de um item, o ideal é não consumi-lo, buscar orientação junto aos canais oficiais de atendimento ao consumidor. Ou, se você achar alguma coisa estranha, fazer alguma reclamação, né? Para eles recolher o produto e ver. Aqui, a Anvisa, por sua vez, cumpre um papel essencial no monitoramento da qualidade dos alimentos disponíveis no mercado. Suas fiscalizações regulares, aliadas a mecanismos de denúncia, testes laboratoriais, são fundamentais para impedir que produtos fora dos padrões cheguem às prateleiras. Deixa eu aproximar aqui que a cegueira está difícil. A atuação firme do órgão garante maior transparência, segurança na relação entre a indústria e o consumidor. Aqui, ó, dá uma olhada. Eu separei umas coisinhas aqui, né? Você pode dar uma pesquisadinha. Aqui tem as fontes, suspensão de marcas de café pela Anvisa no Brasil. Antecedentes e contexto regulatório, né? Aqui vai falar a mesma coisa, né? Que a agência fez e tal, a ação faz parte do esforço mais amplo, né? Da qualidade da indústria cafeeira brasileira, principalmente após a implementação de novos padrões para café torrado. Aí os antecedentes, né? Em 2023, o Brasil introduziu novos padrões de classificação para o café torrado, conforme estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e tal, tal. Essas normas são projetadas para melhorar a qualidade, condições higiênicos sanitárias e a identidade dos produtos de café comercializados no país. Então, eles adotaram uma coisa mais rígida, né? Ali, como eles falaram, e estão tentando seguir esse padrão. Os novos regulamentos exigem rotulagem clara, incluindo o tipo de café, ponto de torrefação, uma designação se o produto não atender aos padrões mínimos de teor da cafeína, extrato aquoso e qualidade sensorial. Produtores e varejistas agora são corresponsáveis pela venda de café adulterado ou fraudulento. Uma mudança significativa em relação aos regulamentos anteriores. E esse negócio de fraudulento, adulterado, a gente já viu um monte de coisa. Tem coisas absurdas que eles fazem, né? É impressionante. E precisa da ajuda da população para poder denunciar essas pessoas que estão fazendo isso, para não colocar isso na prateleira, né? Porque tem gente que não percebe e toma de qualquer jeito, tá fraco, não sei o quê, e não percebe que a culpa não é de quem está fazendo, como a pessoa está fazendo, é o produto que está ruim. É, aí vai falar mais algumas coisas, tal. Suspensão geralmente ocorre quando os produtos contêm impureza, não atendem os requisitos de rotulagem, não aderem aos novos padrões de classificação e qualidade. A indústria do café está se adaptando ativamente a esses novos padrões, com empresas atualizando a rotulagem, melhorando o processo de controle de qualidade. Espera-se que a aplicação dessas normas, incluindo suspensões pela Anvisa, reduza a venda de produtos irregulares e aumente a qualidade geral do café disponível para consumidores brasileiros. Orientação ao consumidor. Eles aconselham a verificar se a rotulagem atualizada, selos oficiais de qualidade, como o selo de pureza, produtos de café para garantir, em produtos de café, né, o selo, para garantir a conformidade com os regulamentos atuais. É, eu, sinceramente, será que esse selo de pureza garante mesmo? Não sei.
Produtos suspensos são considerados impróprios para consumo e devem ser evitados até que o problema seja resolvido e as marcas sejam liberadas pela Anvisa. Aí aqui tem a tabela, tal, né? Tarará, tarará, né? Em resumo, suspendeu 8 marcas como parte de uma repressão mais ampla a produtos que não atendem os novos padrões. Esse movimento está alinhado com as recentes mudanças regulatórias que visam melhorar a integridade e qualidade do café comercializado. Tá, tá. É, falou ali, 8 marcas muito conhecidas. Eu, o café que eu conheço, que eu, na minha época era Café Seleto, tinha uns outros lá que eu não lembro o nome, eu lembro mais esse. E, tem que ter umas marcas que é antiga ainda, que tem aí, que vende naquele pacotinho a vácuo, né? Um- é um plástico que é dentro, não sei explicar. Esse aí, a vácuo, assim, né? Que é o café moído já, né? Então, é assim, tem muitas marcas, então eu não sei. Mas toma cuidado, né? Você que toma café e tal, preste atenção, porque para fazer render, principalmente, né? Para eles lucrar e colocar um monte de coisa que não tem nada a ver aí, né? Mudar o sabor e tralalá. Então, preste atenção. Se for para denunciar, denuncia. Olha direitinho, principalmente quem toma muito café. Você não sabe o que você está pondo para dentro aí. Depois não reclama. Olha só. Porque aí eu fui perguntar algumas coisas, né? Porque os grãos perdem as suas propriedades nutricionais após o processo de torrefação. Eu fiz essa pergunta, eu já sabia, mas estou colocando aqui para vocês, tá? Você está correto ao dizer que a torrefação de grãos pode afetar suas propriedades nutricionais, mas a extensão e a natureza dessas mudanças depende de vários fatores, incluindo o tipo de grão, temperatura de torrefação e a duração. Como a torrefação afeta o valor nutricional dos grãos? Aqui está falando assim, mas eu acredito que depois, dependendo de como você fizer ali o negócio, entrou em torrefação, esse negócio de temperatura nisso aqui, meu, vai perder, vai perder. Perda de nutrientes sensíveis ao calor, vitaminas, algumas vitaminas essencialmente, especialmente vitamina B, como tiamina, a riboflavina, a niacina, sei lá, uns nomes estranhos aí, são sensíveis ao calor e podem ser parcialmente destruídas durante a torrefação. Isso aqui, se você quiser saber o que é, você pode pesquisar. Antioxidante. Certos antioxidantes podem se degradar com altas temperaturas, embora alguns possam realmente se tornar mais disponíveis. Alteração em proteínas e aminoácidos. Qualidade da proteína. A torrefação pode causar pequenas alterações na estrutura da proteína, mas geralmente as proteínas permanecem disponíveis. No entanto, a torrefação excessiva pode reduzir a disponibilidade de alguns aminoácidos. Conteúdo mineral. A maioria dos minerais, ferro, magnésio, zinco, etc., são estáveis e não são significativamente afetados pela torrefação. Tenho dúvidas. Não, não acredito totalmente nisso aí. Biodisponibilidade. A torrefação pode reduzir antinutrientes como ácido fítico, o que pode realmente melhorar a absorção de minerais. Alterações de gordura, carboidrato. A gordura em grãos com maior teor de gordura, como aveia, a torrefação pode causar alguma oxidação, mas isso geralmente é menor. Carboidrato. A torrefação pode causar leve caramelização ou reações de Maillard, afetando o sabor e a cor mais do que a nutrição.
Então, bom, tem alguns grãos que pode ser mesmo, né? Que realmente não interfere tanto, mas no café interfere. No grão do café interfere. Que eu já tinha visto sobre isso. E a gente vai ver aqui para frente. Mas existem muitos grãos, né? Torrefação e tal. Então, você mesmo, se você utiliza muito algum grão, que tem essa torrefação aí, né? Que é dessa forma que é feito para consumo e tal, você pode dar uma pesquisada sobre isso aí. A torrefação geralmente melhora a digestibilidade e o sabor, tornando os grãos mais palatáveis e fáceis de usar em vários alimentos. Não é todo grão, né? Então aqui, ó, ainda há, que eles estão falando isso no geral, mas aí você tem que ver como que é feito e tal, né? Tem todo o processo. Então, assim, depende de quem faz, de como é feito. Complicado, né? A pessoa vai fazer com esmero aquilo ali, porque vai ser levado para a mesa das pessoas para elas você vai consumir o negócio, né? Os grãos de café perdem suas propriedades após a torrefação. Eu fiz essa pergunta já quer dizer, eu não fiz a pergunta, eu coloquei aqui como se fosse uma afirmação, né? Mas deixei assim. E aqui, aí me falou. A torrefação de grãos de café desencadeia transformações físicas e químicas significativas. Então, para você que é um bebedor assíduo de café, torrado aí, moído, né? Cafezinho, de manhã, de tarde, de noite, preste atenção. Principalmente à noite, né? Que é o pior. Os grãos mudam de cor verde para marrom à medida que açúcares e aminoácidos se combinam para formar melanoidinas, que afetam a cor e a sensação na boca. O teor de umidade cai cerca de 10 a 20% para cerca de 2,5%, e os grãos perdem de 12 a 20% de seu peso devido à perda de água e à liberação de compostos voláteis. Olha só, de 10 a 20% para cerca de 2,5, hein? Teor de umidade. Os grãos se expandem em volume, tornam-se mais porosos e menos densos, tornando-os mais solúveis para a fabricação de cerveja. É, Óleos e lipídios migram em direção à superfície, ajudando a reter compostos aromáticos voláteis essenciais para o sabor. O teor de cafeína diminui cerca de 10% durante uma torra média, ó. Durante uma torra média, já ia repetir, diminui cerca de 10%, com maiores perdas em torras mais escuras. Depende do grão, né? Perda de propriedade após a torrefação. Uma vez concluída a torrefação, os grãos de café começam a perder suas propriedades desejáveis quase imediatamente. Perda de aroma e sabor. Os grãos de café torrado são saturados com moléculas de aroma voláteis que começam a escapar para o ar circundante após a torrefação. A exposição ao oxigênio acelera a degradação desses compostos aromáticos e pode oxidar óleos, levando a sabores rançosos. Declínio do frescor. O café torrado é quimicamente instável. O aumento da porosidade dos grãos permite a penetração do oxigênio, acelerando o envelhecimento e a perda de frescor. A maioria dos especialistas concorda que o café atinge seu pico de sabor dentro de uma janela específica após a torrefação, geralmente de 10 a 35 dias, após o que a qualidade diminui visivelmente. Ó, instabilidade química. As reações químicas que criam os sabores complexos do café durante a torrefação também tornam os grãos mais suscetíveis a fatores ambientais como oxigênio, luz e umidade.
que degradam ainda mais a qualidade ao longo do tempo. Com o tempo, os grãos torrados podem clarear, perder o aroma e ficar velhos, mesmo se armazenados hermeticamente, porque as pessoas têm costume de colocar no potinho, na vasilhinha, então não sei o quê, né? Fechar. Então, com o tempo, os grãos torrados podem clarear, perder o aroma, ficar velho e tal. E aqui tem uma tabelinha também, né, das alterações após a torrefação, depois de torrado, que o café é moído e torrado, né? E a conclusão aqui, a torrefação desbloqueia os sabores e aromas que definem o café, mas também marca o início de um rápido declínio na qualidade. O aumento da porosidade e a instabilidade química dos grãos o tornam vulneráveis à oxidação e à perda de compostos voláteis, levando à diminuição do aroma, sabor e frescor geral, semanas após a torrefação. O armazenamento adequado pode retardar, mas não impedir essa inevitável perda de propriedades. Então, isso aqui é para quem é bebedor de café. Se você é um grande consumidor de café e ainda não ficou sabendo sobre isso, vai prestando atenção, é, né? Não só nessas marcas aí que foi falado e tal, né? Vai procurar saber e assim todas. E tem uma coisa muito importante: procura saber o que acontece com o grão. O grão do café, o café mesmo ali em grão, é muito bom. Agora, depois que ele entra nesse processo de torra, quando eles moem o café, vai torrar, aí, entendeu? Aí já era. Aí ele já perde tudo que ele tinha. Aí você, o que você está tomando já é quase café, pode ter certeza. Ele perde muito, muito mesmo. Então, o grão, sim, é importante, né? E dá para fazer muita coisa com o grão, mas isso aí já é outra história, né? Aí tem que aprofundar mais e tal. Mas, assim, preste atenção se você não ficou sabendo sobre essa notícia. Se você é um grande consumidor de cafés, tá bom? Então, depois a gente volta aí. Um abraço, fica com Deus.